Muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, vamos começar aqui para fazer mais um dia radar de mercado. Tá, radar de mercado hoje para sexta-feira, beleza? Então vamos nessa. Lembrando que eu sempre faço análise no índice, no dólar, no BIT, no Gold, no Nasdaq e no Euro USD, beleza? Então vamos lá para mais um dia de radar de mercado. Vamos então aqui dar uma olhadinha no mercado hoje, como é que vai ser para amanhã, cara, pra você ver as movimentações aqui. Bom, a gente tem um topo de liquidez aqui, que não é um topo de liquidez lá muito lá, aquelas coisas. Apesar de ele estar nivelado com esse topo aqui, entendeu? Então, pode ser que entre uma certa oferta aqui nessa região, né? Pode ser bem interessante aí para entrar uma oferta, caso o preço rompa essa região aqui, busque ela, faça aqui um choque, seria interessante, entendeu? Gostaria de ver um choque aí nela, tá? O ideal seria se ele fizesse alguma coisa que envolvendo esse choque. Então, por exemplo, ele vem aqui e faz uma estrutura lateral, entendeu? Em cima dessa região, faz o choque em cima dela, entendeu? E daí da venda seria muito interessante, muito mais interessante, tá? Seria uma opção bem bacana. Isso é para venda, né, pessoal? E agora para comprar o Gold, tá meio esquisito esse Gold, pra falar a verdade. Ele tá meio estranho, cara. Ele tá travado nessa região já faz um tempinho, né? Já faz uns dias que ele tá travado nessa região. Inclusive ele deu uma venda ali em cima, veio caindo. Entende? Então assim, se ele ignorar, romper essa região, deixar um topo aqui, um fundo e começar a criar uma estrutura, né? Vim aqui fazer o choque aqui embaixo, ó. Fica interessante pra gente comprar ela, tá? Então seria interessantíssimo caso ele fizer isso, beleza? Mas o Gold tá bem flutuando nessa região, né? Ele não sabe pra onde ele vai, ele tá travado aqui, né? Então assim, vamos esperar. Se ele fizer algum desses dois desenhos, fica interessante pra gente, tá? Isso aí. Caso ele venha caindo mesmo, né? Dá a opção pra gente continuar vendendo nele, né? Se ele capturar a liquidez de um topo, pode dar uma venda bem legal, tá? Seria a opção aí caso ele venha caindo, beleza? Deixa eu ver o que a gente tem num minuto aqui de interessante também, ó. A gente não tem muita coisa, não. Olha lá. Mercado bem lateral aqui, pra falar a verdade, né? Ele tá trabalhando uma lateralização aqui, ó. Dá até pra gente marcar essa parte de cima aqui, ó. A lateralidade. Não, ó. Na verdade aqui assim, ó. Ele fez um Selling Climax. Ou quer dizer, um Buying Climax. Um AR, um ST bem aqui. Aí ele fez outro ST. E veio furando as regiões, entendeu? Então ele tá com pressão de demanda. Inclusive ele até já capturou a liquidez desse fundo, só que não conseguiu engatar pra alta ainda, né? Vamos ver. Vamos pegar o Euro USD então. Olha só, galera, aqui no Euro ele vem tombando pra queda, né? Ele deixou uns topos aqui nivelado, capturou a liquidez, ó, deu uma venda bem legal aqui provavelmente. Vamos ver no minuto lá se deu a venda. Olha só os topos aqui nivelados, ó, que bacana, hein? Deixou uma liquidez bem interessante. Aí ele veio tentando fazer o choque. Aqui ele fez um choque, estopou. Depois ele fez um outro choque. Deixa eu ver, ele fez o choque bem aqui, assim. Ficou um choque bem esquisito, pra falar a verdade, né? Seria mais ou menos aqui assim, ó. Mas deu a venda lá e pagou. Pagou bastante. Foi ali uns 50 pips, né? 54 pips. E pagou muito, cara, tá doido. E veio para essa movimentação de queda ainda, né, pessoal? Então, o euro, ele tá nessa movimentação de queda já faz uns dias já, né? Que ele fez uma estrutura distributiva aqui em cima, ó, tá vendo? Com muita pressão de oferta, veio caindo. E veio capturando liquidez dos topos e a gente foi só mapeando vendas aqui. Então, se ele fizer o mesmo aqui, é o mesmo cenário que a gente já tinha mapeado antes, né? Ele vem aqui, ou ele faz essa distribuição aqui, né? Vai deixando topos de liquidez, captura e deixa o choque, entendeu?
Ou ele vem caindo assim, ó, e deixa um topo, ali captura a liquidez desse topo, dá o choque pra gente, entendeu? E dá a venda, entendeu? Então seriam opções bem legais, bem bacanas. Aí vem pagando muito essas nesses últimos dias, né? Então seriam opções bem bacanas aí, tá? Agora pra comprar o euro, ele teria que sair rompendo aqui essa região, né? Dá a louca nele e sai rompendo. Deixa um topo, um fundo e faz a mesma coisa, né? Captura a liquidez do fundo e dá a compra. Faz o choque e dá a compra, entendeu? Então tá bem legal esse contexto do euro aqui nesses últimos dias, né? Tá dando boas operações. Agora vamos pro Nasdaq. Olha, galera, o Nasdaq ele fez uma estrutura aqui lateral com bastante pressão de oferta. Foi lá, capturou a liquidez da estrutura, deu uma baita empurrada o preço para baixo, né? E agora ele tá lateral de novo. Então ele lateralizou aqui em cima, ó. E tá brigando aqui nessa lateralidade. Por enquanto não dá pra fazer muita coisa, né? Ele vem pagando algumas operações dentro dessa lateralidade, mas mesmo assim é meio complicado, né? Para quem opera com choque fica muito difícil pegar operações aqui por causa dessa, justamente, né, da lateralidade, né? Então, assim, essa estrutura tá bem laica, tá? Sendo bem sincero para vocês, tá uma estrutura bem laica, não sabe se vai para um lado, se vai para o outro. Assim, a gente tem esses topos aqui mais ou menos nivelado, né? Ele tá um pouco distante, não, um pouco desnivelado, pra falar a verdade, ó. A gente tem um certo desnivelamento deles, mas assim, são topos de liquidez, né? Eu vou marcar a estrutura como um todo. Vou deixar esse topo de lado por enquanto. Então assim, ele pode dar uma venda aqui em cima, né? Num choque. Só que é meio mais perigoso, porque ele tá numa máxima histórica, entende? Então acaba sendo um pouco mais perigoso. Só que embaixo também, entendeu? Porque a estrutura tá bem nivelada, né? Então ele pode dar uma compra embaixo, que seria o melhor, né? Na minha opinião, seria melhor, porque como ele tá nesse flow de alta aqui, né? Tá vendo? Ele subiu, aí ele voltou, corrigiu, começou a querer subir de novo, né? Fez esse movimento assim. Então, assim, e agora ele tá brigando nessa lateralidade, ele pode dar uma compra aqui e subir de novo, né? Continuar engatando para alta, entende? Então vai tudo depender de como ele vai construir essa lateralidade. Ele pode ficar aqui assim, ó, dar umas furadas aqui, entendeu? Nivelar os fundos, fica mais assim, para daí sim dar compra, entende? Seria uma melhor opção, né? Porque daí a gente tem fundos nivelados, a gente tem um contexto muito mais bacana para se pegar numa operação do Nasdaq, entende? Como amanhã é sexta-feira, tende a ser um pouco mais parado, né? Então vamos ver. Agora a gente tem esse fundo de liquidez, que pode ser um fundo que pode entrar demanda aqui. Então ele pode vir aqui, dar uma lateralizada aqui e fazer um choque, né? Tanto quanto ele pode só continuar subindo daqui mesmo. E se ele continuar subindo daqui mesmo, galera, é aquilo, né? Deixa um topo, um fundo, a gente captura a liquidez do fundo e dá uma compra, entende? Ou deixa fundos nivelados e dá uma compra também. Vamos pro Bitcoin. Claro, o Bitcoin simplesmente explodiu, né? Explodiu pra alta. Ele até tentou fazer um choquezinho aqui, ó. Tá vendo que ele deixou uma estrutura lateral bem aqui, galera? Só que, cara, num minuto tá muito feio. 5 minutos também. Tá muito feio. Deixou só um pavio, entendeu? Então é aquele mesmo cenário que a gente sempre fala nos outros ativos, né? Ele faz um topo, faz um fundo, captura a liquidez e dá compra, entendeu? Seria a única opção, tá? No momento, até no momento seria essa. Ou pra queda seria a mesma coisa, né? Como ele tá muito esticado. Ele vem... Pera aí. Deixa eu tirar um pouco do zoom pra ficar mais fácil. Olha lá só. Ele vem caindo assim, ó. Captura a liquidez do topo e dá venda, entendeu?
Então seriam essas duas únicas opções, tá? Que a gente tem pro Nasdaq não, pro Bitcoin, tá? Agora vamos para o índice e para o dólar, tá? O mercado nacional. Bom, já no índice, pessoal, o índice ele tá com uma característica bem de correção, tá? Ele reagiu à liquidez do fundo, né? Que eu tinha passado para vocês. Ele fez um choque aqui, inclusive, ficou muito bonito, tá? Olha só, ele fez uma estrutura lateral mais cedo. Uma estrutura com bastante pressão de demanda. Fez o choque dessa estrutura bem aqui, ó. E pagou a compra, né? Que tá pagando até agora, inclusive, né? Estaria pagando até agora essa compra. Mas assim, né, galera? Ele tá subindo bem agarrado mesmo, tá vendo? Tá subindo bem agarradão, entendeu? Tá até tentando arredondar o topo, ó. Então, nesse tipo de característica, eu prefiro assim... Tem uma estrutura lateral aqui, né, pessoal? Querendo ou não, a gente tem uma estrutura lateral aqui, tá? O que ele pode fazer? Ele pode dar uma venda aqui em cima, entendeu? Então, ele pode trabalhar aqui e dar uma venda em cima desse topo duplo, tá? Capturar a liquidez desse topo duplo, tá? Esse topo duplo tá induzindo muito as pessoas, tá? Tá muito nítido esse topo duplo. Então, ele vai induzir muito o pessoal a vender aqui nessas regiões, tá? E... provavelmente ele vai vir capturar essa liquidez para depois cair, tá? Isso aqui é clássico dele, muito clássico. Quando ele faz algo muito óbvio assim, ele vai capturar a liquidez. Aqui a gente tem um order blockzinho aqui em cima também, entendeu? Então, ele tá fazendo isso, ele tá induzindo as pessoas para vender nesse topo duplo e capturar a liquidez aqui, ó, e dar venda pra gente, entendeu? Então, essa é uma das possibilidades que ele pode gerar para nós. Agora, pra alta, cara, é meio complicado. Ele teria que realmente fazer uma estrutura bem bacana, com fundos nivelados, e dar uma compra aqui, talvez, fazendo um choque. Entende? Ou a segunda opção seria ele só começar a subir a partir daqui mesmo, rompendo esse bloquinho de ordens aqui e dar a compra aqui mais em cima. Seria outra única opção também de compra, tá? Porque realmente o índice tá bem lateral aqui. Então, e fora essa característica de correção, né? Ele pode vir aqui caindo assim também, ó, galera. Deixar um topo, um fundo, captura a liquidez do topo, ó. E dá a opção pra gente vender também, entendeu? Seria uma outra opção bem bacana. Então são essas as possibilidades que o mercado pode fazer aqui, tá? Vamos então pro dólar. Esse episódio vai ficar um pouco grande, hein? Bom, o dólar tá fazendo, né, uma estrutura acumulativa também, assim como o índice tá fazendo, o dólar também está fazendo. Só que no dólar tem mais características de demanda, tá, pessoal? Então tem muita cara aqui que o preço vai subir, tá? Então assim, ele tá nivelando os fundos aqui, querendo ou não, né? Tá demonstrando bastante pressão de demanda. Então assim, ele vindo capturando a liquidez do fundo aqui, ele já vai dar a compra e já engata na compra direto, entendeu? Então aqui abaixo desse fundo vai dar uma compra assim muito boa, tá? Muito provavelmente. Beleza? Agora, uma outra opção do dólar seria o seguinte. A gente tem uma POC aqui, né? A gente tem uma POC exatamente aqui. O preço pode vir buscar essa região. Eu já não fico olhando para choque. Só que ele pode reagir, ela sobe e captura a liquidez. E daí a gente tem uma compra também, tá? Beleza? Agora, para vender o dólar, ele teria que cair mesmo. Não reagir muito bem a oferta, nem a POC. Quer dizer, a demanda, né? Não reagir muito bem a demanda, nem a POC. E vir caindo aqui, dando vendas para nós, tá? Seria a única opção também pro dólar. Tá? Mas essa estrutura tá bem atrativa, tá muito bonita. E pode vir, né? Capturar a liquidez e dar uma comprinha aí, né? Quem sabe? Vamos ver se ele vem testar essa região, né? Enfim, galera, é isso. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Valeu e até a próxima. Falou!